Garantir que a educação seja inclusiva ainda é uma tarefa árdua em todo o país, mesmo com a aprovação de leis nesse sentido. Por isso, uma cartilha vai levar as informações necessárias para que o cidadão possa fazer valer seus direitos. O material é só o começo. O Ministério Público do Rio de Janeiro e a Ordem dos Advogados do Brasil vão agir de forma mais incisiva na proteção do aluno com deficiência. Como isso vai ocorrer, nós vamos discutir agora. Prepare-se, está no ar o Educação. Meus convidados são o advogado Gonzalo Lopes, secretário-geral da comissão OAB Vai à Escola, e a promotora Clisanger Ferreira Gonçalves, do Ministério Público do Rio de Janeiro. Muito bem-vindos ao programa. Queria começar parabenizando pela iniciativa e saber como é que foi feita a elaboração da cartilha. Bom, a cartilha foi feita em conjunto com a Ordem dos Advogados do Brasil, porque entendemos que somos instituições voltadas, ao cumprimento dos ideais da Constituição da República de 1988, e nele está inscrito que a educação é para todos. Mas acontece que é preciso tornar efetivo o que está escrito na lei. Não é a lei pura e simplesmente que transforma a realidade dos fatos. É preciso que estejamos irmanados no propósito de levar o conhecimento, demonstrar para a sociedade que é possível realizar a inclusão e que ela é benéfica a toda a sociedade. Gonzalo, como é que foi esse trabalho? Quais foram as fontes consultadas? Quanto tempo demorou? Na verdade, a articulação para a produção das orientações teve uma motivação bem importante, que é a efetividade, na verdade, agora o vigor da Lei 13.146, de 2015, que é a Lei Brasileira da Inclusão. Como essa lei entrou em vigor, garantindo uma série de disposições em relação à educação inclusiva, há uma necessidade de que a população tome conhecimento do que está escrito ali, do porquê que aquilo está escrito ali, qual é o sentido daquela lei. Que, na verdade, por que houve a possibilidade de articulação da OAB, do Ministério Público, também houve diálogo com o Conselho Estadual, com instituições, o Movimento Down, Para Todos, e a sociedade de uma forma geral. Por que isso? Porque, na verdade, a proposta da Lei 13.146, embora seja uma lei brasileira da inclusão muito voltada para a pessoa com deficiência, é uma lei que ela tem a possibilidade e ela tem o potencial de abarcar todos os alunos. Na verdade, quando a gente fala de educação inclusiva, e lá no artigo 28, por exemplo, nos incisos e outros artigos da lei, que apenas consagram a Constituição, a educação não é tida só para o aluno com deficiência, mas é tida para todos os alunos de forma individualizada. Então, a lei ela traz uma série de garantias que potencializam o atendimento da educação inclusiva, pensando no aluno com deficiência, mas que, sem nenhuma dúvida, pode tranquilamente alcançar todos os alunos. A defasagem social, por exemplo, se nós pensarmos em renda, até em questão de gênero, e outras situações que geram problemas no ambiente educacional, a lei ela tem a possibilidade de resguardar a garantia deles também, porque se é previsto o atendimento individualizado, ações específicas para um aluno com deficiência, nada impede que também haja essa proteção para a criança, porque a criança é o único segmento que goza de absoluta prioridade na Constituição. Existem garantias para a pessoa com deficiência, para o idoso, para o índio, mas a criança ela tem absoluta prioridade. E isso é interessante que você está falando, porque eu gravei há pouco tempo um programa sobre ensino híbrido, que é um ensino que exatamente ele é mais personalizado. Na sala de aula, você não fica olhando a nuca do colega. São feitas estações dentro de sala de aula. E aí cada estação, vamos dizer assim, cada grupo vai trabalhar um conteúdo diferente. E aí o professor começa a ver o ritmo de aprendizagem dos alunos. A escola tem que estar em transformação. Não há dúvida, as recentes ocupações que aconteceram no estado do Rio demonstraram que essa juventude, ela não aceita mais esse modelo, que é do século XIX. Tudo se transformou na sociedade e a única instituição que é exatamente a mesma
é a escola. E o que a gente preconiza nessa cartilha é que o atendimento tem que ser individualizado. Não é o aluno que tem que se adaptar ao currículo da escola. É o currículo da escola que tem que se adaptar a cada aluno. Por isso que a gente tem insistido em dizer que a gente não está tratando só do aluno com deficiência, do aluno como um todo, nas suas particularidades, nas suas especificidades. Ou seja, a escola tem que olhar para o aluno, como o Gonzalo costuma dizer, tem que colocar o aluno no centro da atenção, né? E vê-lo, enxergá-lo como um indivíduo único. E por isso que a aprendizagem não pode ser como se você estivesse ensinando para ser como se fosse um único. Ela tem que se particularizar. Não é aquela educação de um para todos, né? Um para da todos. mesma forma para todo mundo. Exatamente. Então, aí reside o diferencial da educação inclusiva, que atende o aluno com deficiência, mas atende também a todo e qualquer aluno. É isso que todas as famílias de filhos sem deficiência têm que enxergar, que essa inclusão ela é benéfica para os seus filhos também. Com certeza. Foi um trabalho de quanto tempo? Um ano, né? Um ano. Um ano. E vocês escutaram vários segmentos. Além dessa consulta com as fontes, né? Das leis. Isso. Na verdade, o Gonzalo, que já tem uma ligação muito forte com os movimentos. A questão da educação inclusiva, numa perspectiva ampla. Eu fui diretor de escola por 5 anos. E aí, em alguns momentos, você percebe que a educação inclusiva ela é para todos de fato. Porque ao lidar com um aluno com deficiência, você inevitavelmente tem que colocá-lo no centro para entender o que está acontecendo. E eu tive relatos do tipo, uma vez um professor virou para mim e falou assim, pô, Gonzalo, eu nunca tinha preparado a aula para um aluno. Ele havia preparado a aula pensando num aluno nosso com síndrome de Down. E ele falou assim para mim, pô, Gonzalo, quando eu preparei a aula, eu vi que os alunos entenderam muito melhor. Como que os alunos entenderam muito melhor? Porque, na verdade, ele se preocupou com um aluno que tem um processo lógico de raciocínio, um processo cognitivo que talvez demande um ritmo diferente, um ritmo mais pausado. Só que sem perceber, e depois ele percebeu e constatou isso, ele afetou muito mais do que ele esperava. Ele afetou a diversos outros alunos, né? Já utilizamos recursos para uma aluna, né, autista que facilitava o processo matemático. E aí, depois que ela aprendeu, a gente retirou. E no que a gente retirou, 2 mães de outros alunos, né, sem deficiência ligaram perguntando por que não havia, né, o aparelho, o instrumento, na verdade. E na hora até houve uma percepção, eu, né, respondi o seguinte, não, é porque quebrou. Por que isso? Porque eu não queria que as mães ficassem com a impressão que eu estava discriminando as filhas dela e priorizando apenas um aluno. Então, na verdade, foi um recurso que surgiu por conta de um aluno com deficiência, né? Um transtorno, na verdade. Quer dizer, foi muito além do que vocês podiam imaginar. E a própria sala de recursos, né, que é prevista para atendimento ao aluno com deficiência, ela pode e deve ser utilizada também para o aluno com alguma dificuldade de aprendizagem. Então, é isso que a gente também quer demonstrar com a cartilha. Né, que tem essa mudança de cultura, é educação para a diversidade, é entender que estudar com um aluno com deficiência vai trazer benefícios para toda a comunidade escolar. Né? Isso é muito bacana, porque tem alguns pais que ainda têm essa resistência, né? Infelizmente. Pensa assim, tem um aluno com deficiência na turma do meu filho, a turma vai ficar atrasada, porque vai ficar tudo mais lento por causa do aluno com deficiência. Infelizmente ainda existe isso. E a gente tem falado em vários programas aqui, de várias experiências, e aí eu vou citar, vocês são advogados também, né? Então, assim, vou citar a Lei de Diretrizes e Bases, que fala que educação, que dita as diretrizes e as bases da educação nacional, e que diz que a ideia é que o ensino propicie uma formação plena do aluno. Perfeito. E aí eu quero discutir isso com vocês, porque a gente vem falando isso nos outros programas. Que formação plena é essa? Pois é a formação para a cidadania e não dirigida exclusivamente para o trabalho, né? Para que possamos viver numa sociedade solidária, né, que tenha princípios solidários, é preciso vivenciar essa experiência. Nos preocupa muito que nós só possamos garantir a matrícula, a entrada desse aluno na escola e que seja tudo muito cenográfico. Que essa criança esteja lá, mas ela não esteja de fato convivendo com as outras crianças. Então existem relatos de mães que dizem que a criança não é
por exemplo, convidada para a festinha, ou ela não é, inserida no passeio escolar, porque vai ter trabalho para levar, vai ser mais confuso. Então, todos esses entraves para a efetiva inclusão é o que nós estamos buscando superar. E muito também a resistência das escolas particulares. É uma discrepância muito grande ainda em relação à escola pública, que hoje, com todas as dificuldades, vem assumindo de uma maneira muito mais significativa um número cada vez maior de crianças, alunos com deficiência. Em contrapartida, na escola particular, nós encontramos uma resistência quase que absoluta, né, no Rio de Janeiro. É quase que absoluta. Não digo que é absoluta porque temos, né, uma escola que deve estar, né, conosco na apresentação da cartilha, mas é uma minoria, sim, assustadora. Quais são os casos mais comuns, gente? Queria que vocês... Um aspecto importante ainda, eu fiquei devendo a resposta, mas quais foram os agentes sociais que nós trabalhamos? Por que eu falei dos casos particulares? Porque eu, como diretor de escola, eu tenho esse trânsito com as escolas também. E uma coisa que é importante que as escolas entendam é que a educação inclusiva, ela é muito melhor para ela também, em termos negociais, não só em termos de formação do cidadão, né? Pensando como empresário de educação, ela é viável e ela é plenamente executável. Uma sala de recursos, que é o primeiro passo para poder falar em inclusão, então uma escola que nega matrícula ou que se resiste a um aluno com deficiência, sem uma sala de recursos, ela nem começou o processo, então ela nem sabe do que ela está falando. Né? E esse processo não é um processo muito caro, é um processo totalmente viável. Né? Então, quais são os membros que participaram desse processo de construção? O diálogo que eu tenho com as escolas, o diálogo que eu tenho com o movimento, com o Ministério Público, eles geraram uma motivação muito grande a tentar construir uma cartilha com o Ministério Público, com a OAB, para trazer essa informação para todos, para que eles percebam que é viável, né, que não é algo impossível. Legal, então quer dizer que a cartilha dá essas dicas. Você já teve num programa aqui, inclusive, não sei se foi você ou a Consuelo, que estiveram aqui no programa falando dando até exemplos e dicas de como essas salas de recursos podem ser montadas, né? A cartilha dá alguma dica em relação a isso? A cartilha traz, tá? Mas o decreto 7611, por exemplo, né, os pareceres do MEC, as notas técnicas, elas não só trazem, elas explicam, mostram como funcionam e como deve ser estruturado. Então, assim, a situação da exclusão do aluno com deficiência é tão grave que a lei, ela não só dispõe, ela praticamente desenha. Ela traz nos incisos, exatamente, ela traz atendimento individualizado, né, adaptação curricular, adaptação de avaliação. Por quê? Porque as escolas têm um argumento constante de nós não sabemos, nós não temos como fazer. Na verdade, a situação é tão grave que a lei teve que dispor especificamente, o que é raro, porque, pela lógica, a lei deveria trazer o princípio, trazer a norma geral e as instituições viabilizassem o processo. Sim. Mas a resistência é tão grande, eu não preciso botar mediador, eu não preciso botar na atividade extracurricular. E teve que ter o passo a passo. A lei fala, precisa, tem que botar. Ou seja, a lei teve que dispor expressamente. E agora, Gonzalo, os conselhos de educação, o Conselho Estadual de Educação, que foi um grande parceiro na elaboração da cartilha, editou, né, existe uma norma do Conselho Estadual de Educação também detalhando ainda mais como se deve realizar a educação inclusiva. Vou pedir para vocês segurarem um pouquinho, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não desgruda!